Então, vamos entrar nesses que você viveu de mal, né? O que que aconteceu com você? Conta pra gente. Depois do primeiro podcast que eu participei, do primeiro não, do segundo, porque o primeiro ninguém sabe, né? Acho que eles não conseguiram caçar, né? Mas depois do segundo podcast, que foi o último que eu participei, eu ainda sendo militar, né, foi quando começou uma perseguição aí. Respondi um processo administrativo por ter participado de podcast. O comandante da unidade que eu trabalhava lá, ela não gostou, simplesmente ela abriu um procedimento e logo depois disso, aí passou uns meses, saiu um vídeo na internet. Ele também tinha um podcast, ele era um ex-policial que tinha um podcast também, e ele soltou um vídeo onde passavam umas situações que aconteciam no Copom. Só que Certo. não fui eu, até hoje não tem provas de que fui eu que passei o vídeo para ele. Ela provavelmente associou que eu passei o vídeo porque na época ele era meu amigo, meu advogado na época era amigo dele. Ela simplesmente me expulsou praticamente do Copom, né? Não costumo nem dizer que fui tratada como ladrão, porque ladrão não é tratado da forma que eu fui lá dentro. Jogaram um Nossa, documento jogaram um documento no meu peito e falaram, ó, você está transferida, vai trabalhar lá no batalhão, e era extremo leste. que Nada lugar? Você contra lembra aí, o bairro? era 28 ml, sabe? Pedindo ajuda para os universitários. É. Ok, São Mateus? Lá em São Mateus. Poxa, onde eu moro, nascido e criado. Mas, 28? Que lugar que fica né, esse 28? 38, 38. 38? É. Ah, Uhum. acho que 38 é onde ficava o delegado da Cunha, lá perto será que é ali na Sapopemba, para aqueles É, lados? isso mesmo. Acho que é lá, né? E da Ah, onde eu eu conheço. morava em São Paulo na época, dava quase 1 hora para chegar lá. É. De carro, né? Porque eu não tinha carro, não tinha moto na época, tinha que ir de transporte público. Então ele associou, né? Na verdade, ele jogou na sua conta, como se você tivesse passado um vídeo para um cara que tinha um podcast e que estava tipo meio que fazendo algumas denúncias a respeito da corporação. É isso? Isso. E o que será que eu vi esse vídeo? O que que tinha nesse vídeo? Esse vídeo mostrava uma mulher que é paisana, né? Ela é civil, ela tinha uma banca de roupa dentro do Copom. E para quem é militar aí sabe que não pode ter comércio dentro de batalhão. E essa mulher, ela era amiga íntima aí da comandante na época. Então, essa mulher ela tinha Ah, acesso livre aí ao quartel, né? E todo mundo se incomodava. Ou seja, mas todo ninguém mundo se falava nada. incomodava, ninguém falava nada. A pessoa que filmou conversou comigo depois, só que já tinha acontecido tudo. Falei, vai, pra quê? Já não tomei a culpa, então deixa. Nossa, eu acho que eu vi esse vídeo. E se eu não estiver enganado, o comentário desse vídeo ele foi feito em um podcast que a gente estava fazendo. Se eu não me engano, Comentaram aí agora o brechó da tia Dani. é, se eu não me engano, se eu não me engano, no dia que a gente estava fazendo o podcast, essa foi meio que uma denúncia que rolou no ar, assim. E aí falaram desse vídeo. Tenho quase certeza, se eu não estiver enganado. Mas esse vídeo aí que chegou na mão desse ex-policial, foi antes ou foi depois que você participou do podcast? Foi depois. Foi depois. E no podcast, o que que você falou lá para chegar ao ponto de desagradar muita gente? O que que você disse que o pessoal não gostou? Bom, o que ela alegou foi que eu fui para o podcast sem autorização, só que eu tinha Certo. informado, né, meu superior imediato, que era um sargento. Ela falou que eu falei assuntos técnicos do Copom. Ao contrário, na época o Copom estava sofrendo vários ataques aí da população, porque não era bem atendido. E eu tentei, pelo menos, levantar aí o Copom, né? Explicar o porquê que às vezes demorava o atendimento,
Sendo que muitos oficiais aí vão em podcast, conta tudo que acontece e tá tudo bem, né? E aí, só o fato de você ter. Mas, Bruno, me diz uma coisa. Você não tinha problema nenhum antes de você ir nesse podcast? Ou você não se sentia perseguida, não, antes de você ir no podcast? Ou meio que montaram uma casinha mesmo? Falaram assim, pô, deixa ela aí, porque aí a gente vai ter aí a gente vai conseguir arrumar um motivo para poder justificar alguma coisa. Tipo, meio que não foi meio que uma, vamos dizer assim, uma cilada. Nunca tive problema algum. Nunca fui chamada a atenção, nunca precisei ser chamada de canto aí para conversarem comigo. Foi só depois do podcast mesmo que começou. Aí a primeira coisa que fizeram, então, foram te transferir. Por causa do vídeo, né? O vídeo que associaram que eu que gravei e mandei, aí me transferiram. Só que antes de eu me apresentar lá, passei mal no Copom na hora, né? Por causa de que o nervoso foi extremo. Fui socorrida como suspeita de estar infartando. Nossa, que Chegou lá, foi perigo. só uma crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive, nunca tinha tido problema aí com coisas psicológicas, nada. E fiquei 7 dias afastada, né, lá do HPM, e acho que no quinto dia eu tentei suicídio, por causa da pressão, porque eu saía na porta de casa, tinha viatura velada, aquela pressão que estavam fazendo, a perseguição, né? Tipo, e eles alegavam o quê? Que tava, tipo, alegava o quê? Por quê? O que eles alegavam para estar Não, atrás eles de não você? alegavam nada, eles não alegavam nada. Porque eles achavam que eu não sabia, né, que eles estavam atrás de mim. Só que quem, quem não conhece, quem trabalha no Copom, quem trabalha em qualquer unidade, sabe qual é o carro do policial do reservado, né, da seção de reservado aí, que fica investigando os polícias. Certo. Então, eu sabia que eles estavam lá na minha cola. Não sei se eles estavam lá para ver se eu realmente estava passando por algum problema, se eu estava doente mesmo, se eu ia sair de casa, ou se esse ex-policial aí que passou o vídeo ia lá na minha casa para eles alegarem realmente que ele é meu amigo. E no quinto dia eu tentei suicídio, aí eu fui no psiquiatra particular, porque a PM não forneceu aí nenhum tratamento, né, nenhum apoio, e o psiquiatra particular, ele solicitou 90 dias, e Nossa. a PM me deu 18 dias. A PM falou que em 18 dias eu estaria bem, né? Aí passou os 18 dias, eles cancelaram aí minha transferência para a Zona Leste, por causa de toda a repercussão que deu, né, da situação, e me transferiram para São Vicente, que é onde minha família mora. Aí ficou até melhor para você. Foi. Já tinha solicitado, né? Eu tinha solicitado essa transferência. Aí eles me cancelaram da Zona Leste e me mandaram de volta para São Vicente, né, que era onde eu já tinha trabalhado antes. Certo. Aí, a estrutura começou em março de 2022 e eu fui fazendo tratamento psiquiátrico particular, porque a PM não fornecia tratamento, tanto que a psicóloga que me acompanhou nesse tempo aí, quando tudo aconteceu, ela foi por conta própria, porque a PM não foi a PM que mandou ela, né, na época. Nesse 1 ano de tratamento, a cada vez que eu ia no psiquiatra, infelizmente só piorava. Aumentava as medicações, aumentava o tratamento, e foram 3 psiquiatras diferentes e eles falavam a mesma coisa. Enquanto você estiver nesse ambiente que te adoeceu, você não vai se curar. E a Nossa. PM não autorizava meu afastamento. Aí, 1 ano com quase 10 laudos e nada da PM afastar.